Hoje eu vou trabalhar a última parábola do Antigo Testamento e hoje a gente fecha o Antigo Testamento. Semana que vem a gente vai começar o Novo Testamento e vai ser um tempo muito obrigado, viu? Que Deus continue te abençoando. Eu tenho certeza que vai ser um tempo também muito incrível. A gente já estudou algumas coisas do Novo Testamento, certo? A gente já viu algumas parábolas do Novo Testamento. E semana que vem a gente vai ter um convidado especial aqui na frente, tá? E esse convidado acho que vocês vão gostar bastante. Vamos lá. Hoje a gente então vai estudar o texto que está lá em livro de Juízes. Ai, eu vou. Vai ver que tem gente que ficou feliz. Eu fiquei feliz. Ah, Eu amo esse Jotão. então a gente está andando em terras muito bem conhecidas. Que bom, não vou dar aula sozinho, graças a Deus, né? A gente vai trabalhar o texto de Juízes. E o texto que a gente vai trabalhar lá em Juízes está lá no capítulo 9. Antes da gente começar a ler um pouquinho, vamos fazer aquele momento que a gente, onde nós nos localizamos em relação ao livro de Juízes, certo? Lembram aí dessa tabela? A primeira vez que ela apareceu aqui para a gente estava... Estão vendo o pontinho vermelho aqui, né? A gente estava trabalhando sobre Ezequiel 17, que trabalhava aqui, o exílio babilônico, certo? Então, aqui nessa tabela, a gente tem aqui a parte da história do povo de Deus, do povo de Israel. Beleza? Então, vamos dar uma destrinchada ali, de novo, nessa tabela, certo? Então, a gente vai percorrer junto, então, o início da história bíblica, desde a sua criação, e a gente vai até comentar um pouquinho até a formação da monarquia de Israel, certo? Observando como Deus, em sua fidelidade, conduz a redenção ao longo das gerações. Então, tudo começa aonde? Gênesis. Então, a gente começa no período da criação, que vai abranger ali os primeiros capítulos de Gênesis, tá? Aqui a gente tem o quê, então? A criação do mundo, do homem e da mulher, o chamado à comunhão com Deus, e também a gente tem a entrada do quê? Do pecado, certo? Então, nós temos a queda do homem, a queda da humanidade. Aqui a gente também tem uma parte muito importante da história, que a gente tem o início, onde nós vemos o chamado de um personagem muito importante, que é Abraão, certo? Abraão, então, Deus faz uma aliança com ele e Deus promete para ele uma terra e um povo. E a sua bênção, então, alcançariam o quê? Todas as nações, certo? Deus faz, então, uma aliança com ele. Abraão, então, tem um filho, ou tem 2 filhos? Inicialmente, 2. Quem são eles? Então ele tem Ismael e Isaac. Quem que é o filho da promessa? Ismael é filho do quem? De quem? Ismael é filho de quem? De um rolo que ele teve. Quem que é? Quem foi esse rolo? Agar, certo? Então ali a gente já começa a desenhar a história e entender um pouco mais. É muito interessante a gente parar um pouquinho aqui e entender. Deus dá uma promessa para Abraão, certo? Que ele seria o quê? Pai de multidões. Abraão era o quê? Novo? Sua mulher era nova? Ela podia ter filho? O que Abraão faz? Vai ter filho com quem? Com Agar, com a escrava. Aí tem Ismael, certo? Mas Deus cumpre a sua promessa. E depois nós temos quem? Isaac. Um pouquinho de geopolítica e atualidades tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje no Oriente Médio. Deus fala que Abraão vai ser pai de multidões e libera essa palavra sobre ele, certo? Só que ele tem 2 filhos. A gente tem Isaac e Ismael. Isaac tem quem?
Quem é filho de Isaac? Jacó, certo? E de Jacó descende quem? O povo de Deus, Israel. De Jacó você tem as 12 tribos, beleza? Só que a gente teve quem no início da história? Ismael. Descende de Ismael, hoje, os muçulmanos. Deus liberou a palavra sobre Abraão e a palavra se cumpriu. Teve-se uma grande nação. E qual nação foi essa a partir de Ismael? Os muçulmanos. Por isso que muçulmano judeu não se dá. Muçulmano vem de Ismael, que são chamados os xiitas, que são um povo mais nervoso, e de Isaac, se temos Israel, o povo judeu, que são chamados os sunitas, que é o povo mais tranquilo, digamos assim. Ou seja, a palavra de Deus, quando ela é liberada, ela vai se cumprir, independente da posição que você tenha. O fruto, ele vai ter, sendo bom ou ruim. Ou seja, tivemos duas grandes nações ali. Hoje nós vemos ali no Oriente Médio o quê? O povo brigando, os israelenses, os judeus brigando com quem? O povo irã ali é palestino, descendente de Ismael. A briga ocorre até hoje. A divisão começou aí, aqui, ó. Lá no início. Oh, Jesus, funciona. Aí. Aqui, ó, livro de Gênesis. E ainda tem gente que fala que a Bíblia não é atual. Né? Você viu só onde as coisas começam? Então a gente teve aí a formação Isaac e Ismael. Isaac teve Jacó, e aí de Jacó tem as 12 grandes tribos. Depois, o próximo grande período, a gente tem o período ali do Êxodo, que não está ali na tabela, que é onde o povo é levado cativo ao Egito, depois eles são liberados e libertos por meio de Moisés, certo? E eles peregrinam no deserto ali durante 40 anos. Nesse tempo do deserto, Deus entrega as leis, estabelece a aliança mosaica no Monte Sinai e ensina o povo a depender dele, tá bom? Depois da morte de Moisés, quem que assume a liderança? Josué assume a liderança e conduz o povo de Israel aonde? Na conquista da terra prometida, certo? Com as vitórias sobre a cidade de Jericó, Israel começa então a estabelecer-se em Canaã. Em cada tribo recebe então a sua herança ali. Em seguida a gente vai entrar no período que nós vamos trabalhar hoje, que é o período de Juízes, certo? E a gente tem um pouco aqui, ó, os livros de Êxodo, Levítico, Números, Josué e Juízes. Falei que Êxodo não estava, mas está aqui, me perdoe. Beleza? Então é esse período que a gente vai conversar um pouco hoje, um pouco antes daquilo que a gente viu em Ezequiel 17, tá? Aqui não se tinha ainda a monarquia do povo de Israel estabelecida. Aqui a gente tem o tempo de juízes e a gente vai estudar um pouquinho mais sobre eles, tá bom? Lá em Juízes 21, 25, fala ali uma frase que é muito mencionada nesse livro, que naquela época não se havia rei em Israel, certo? Cada um lhe fazia o que era certo. Ou seja, o povo não tinha uma liderança firme, tá bom? Eram-se as 12 tribos, era um conglomerado-se das tribos. Uma hora eles se ajudavam, outra hora eles não se ajudavam, uma hora eles estavam juntos, outra hora eles estavam separados, então eles viviam em constante desequilíbrio, tá? É isso que a gente vai ver no livro de Juízes, né? O que acontece muito no livro de Juízes? O povo, ele se afasta de Deus, cai na mão dos inimigos, se arrepende e volta. O povo se afasta de Deus, cai na mão dos inimigos, se arrepende e volta. E esse é, então, onde nós vamos trabalhar. Então, o livro de Juízes é o 7º livro da Bíblia, certo? Ele vem depois de que livro? O que vem antes de Juízes? Josué. E ele também pertence ao grupo dos chamados livros históricos do Antigo Testamento. A sua principal função do livro de Juízes, então, é o quê? Narrar a história de Israel, desde a morte de Josué até a ascensão de Samuel, preparando o cenário para a instituição da monarquia com Saul e Davi.
Então, o livro de Juízes é um intermédio até que se forma, até que se estabelece a monarquia de Israel. Beleza? Juízes. Quando a gente vê essa palavra juiz, a gente pensa em quê? Vai, mãe. Ligou? Gabriel, ligou. Graça e paz. É muito interessante quando nós falamos que a Bíblia, né, nós ouvimos muito disso, às vezes até falamos sobre isso também na ignorância nossa, na falta, né, de conhecimento, que a Bíblia com o tempo perdeu o seu valor. Mas bem nesse livro de Juízes, que nós amamos, né, dona Terezinha? Eu amo de paixão esse livro, nos mostra que a Bíblia é muito atual. Porque é um livro que ele fica contando esse vai e vem do povo. O que nós estamos vivendo hoje, irmãos? O que a igreja está vivendo hoje? Um povo que fica indo e vindo. Um povo que se converte, que se afasta, volta. Um povo que peca, se arrepende e volta. Daqui a pouco peca de novo. Então, quando nós falamos sobre a história da Bíblia, por isso que nós temos que conhecer a história. Nós temos que saber o que nós estamos falando. Falar que a Bíblia não é atual é uma mentira. Quando você fala isso, você mostra que você é um baita de um ignorante, que não tem conhecimento. A Bíblia é atual. Nós estamos vivendo dentro do livro de Juízes hoje. É a história desse povo que vai e vem. E como é sério, né, falando sobre o que nós vamos falar hoje, falei para o Natan do céu, esse negócio queima muito minha cabeça. E eu fico assim, é tão atual isso, é tão verdadeiro essa história que nós estamos vivendo hoje, que nós temos que prestar muita atenção nessa parábola que nós vamos começar. Eu creio que nós não vamos terminar hoje, porque ela é bem... Eu creio que a gente vai terminar hoje. Não, nós não vamos terminar. Então a gente lê o livro de Juízes, né? E a pergunta que eu fiz a vocês, quando você ouve a palavra juízes, o que você pensa? Juízes, da ideia do quê? A pergunta é, lei, juízes te dá a ideia de lei, que mais? Juízes no sentido de julgar, certo? De juiz é aquele que julga, tá? Quando a gente vai para o termo original no hebraico, juízes quer dizer governantes, líderes poderosos. Então, quando a gente vê juízes, a gente não vê só a ideia de lei, mas a gente, quando lê o livro de Juízes, a gente vê que existe o quê? Líderes, principalmente líderes militares que liberaram o povo, que governam o povo, certo? Então, juízes é a ideia de líderes e governantes poderosos, tá? Que lideram o povo. Bom, então, o livro de Juízes, ele se divide em 3 grandes partes. A introdução ali de Juízes 1, no capítulo 1, mostra, então, como as tribos se falharam em completar a conquista de Canaã. O que acontece? Eles entram na terra prometida e já tem um povo morando ali, certo? E eles falham na conquista, eles toleram a presença do povo e dos cananeus e suas práticas idólatras, o que se tornou um tropeço espiritual. A gente vai abrir um parênteses bem grande aqui, a gente vai estudar um pouco isso. Por que o povo tropeça e cai o tempo inteiro em Juízes? Não tinha uma liderança, mas por que eles tropeçam e caem o tempo inteiro? Que a gente vai aplicar para o nosso dia a dia. Microfone. Quem quer falar? Fala, gente, comigo. Pode falar, Benê. Isso! Olha só, a história da gente entender um pouco mais esse cai e levanta do povo de Juízes começa muito antes. Olha só. Antes de Israel colocar os pés na terra prometida, Deus havia dado o quê? Uma ordem para eles. Certo? Muito clara sobre como o povo deveria seguir, como o povo deveria agir ao conquistar Canaã. A entrada naquela terra não era apenas uma ocupação territorial, mas um ato espiritual e uma continuação da aliança feita com Abraão, renovada em Moisés e agora sendo posta à prova diante de todas as nações. Olha só, Deus prometeu dar a terra,
mas também determinou o modo como o povo deveria viver nelas. Em Êxodo 23, 31, 33. Vamos lá. Versículo 31. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo e desde o deserto até o Eufrates. Certamente entregarei em suas mãos os habitantes da terra, os quais vocês expulsarão diante de vocês. Olha o que Deus diz para o povo. Não façam alianças com eles, nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim. Porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Olha só, o Senhor deixa claro que entregaria os povos de Canaã nas mãos de Israel, certo? Mas que caberia a eles a responsabilidade de expulsá-los daquele lugar, certo? Expulsá-los completamente, não fazendo o quê? Alianças e nem permitindo que os deuses pagãos influenciassem na sua fé. Eles alerta, Juízes 23, 33 diz, não devem viver na terra de vocês para que não os levem a pecar contra mim. O objetivo dessa separação era fazer o quê? Preservar o coração do povo exclusivamente a Deus. Deus estava mandando o povo para a terra prometida, ele avisa que tem um povo que não adora ele, e ele faz isso com o quê? Com sinal de cuidado e misericórdia. E ele é tão bondoso ainda, que ele deixa essa função para o próprio povo de expulsar. Vocês devem expulsar o povo. Não sou eu que vou fazer. O meu papel estou te informando, mas você vá lá e expulse. Para quê? Para que vocês não pequem contra mim. Então Deus já havia avisado o povo, certo? Olha só, Deus é tão cuidadoso que ele repete a ordem. Êxodo 34 agora, 11. Aí agora a gente vai conhecer um pouquinho dos povos que estavam ali naquela terra. Êxodo 34, a partir do versículo 11. Começa assim na minha tradução. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de vocês os amorreus, os cananeus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Tenha cuidado para não fazer aliança com aqueles que já vivem na terra para a qual você está indo, a fim de que eles não se tornem uma armadilha. Deus avisando o povo de novo. Ao contrário, derrube os seus altares, despedace as suas colunas sagradas e corte os seus postes de Azerá. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Tenham cuidado para não fazer aliança com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo seus próprios deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão vocês e o levarão a comer do sacrifício deles, e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus próprios deuses, levarão os seus filhos a se prostituírem também. Deus avisa de novo o povo. Abre o olho. Eu falei errado? Perdão. Obrigado, viu, meu irmão? Olha só, a ordem é repetida então com ênfase. Não façam tratados, não se casem com eles, não adotem os seus deuses. Essas instruções não eram arbitrárias, mas visavam o quê? De novo, a santidade do povo e a fidelidade à aliança que eles tinham com ele. Deus deixa que a convivência com as práticas cananeias, que envolviam idolatria, imoralidade sexual e até sacrifícios humanos, contaminariam a fé dos israelitas. Depois de atravessarem o Jordão, Deus novamente instrui com firmeza. Em Números 33, 52 diz assim: expulsem todos os habitantes da terra diante de vocês. Destruam todas as suas imagens esculpidas e ídolos fundidos.
e arrasem todos os seus altares. E em seguida adverte: se não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que deixarem ficar se tornarão farpas nos seus olhos e espinhos nos seus lábios. Aqui Deus não dá apenas uma ordem ao povo, mas ele fala da consequência que o povo vai viver. Ou a gente viu Deus avisando uma vez, Deus avisando uma segunda vez, e na terceira vez Deus avisa e ainda fala o que vai acontecer. Que eles serão como farpa nos seus olhos e serão como espinhos nos seus lábios. Lá em Deuteronômio 7, do 1 ao 6, Moisés fala com os profetas, como profeta e legislador, preparando espiritualmente a nova geração para receber. Ele declara que os povos seriam expulsos, mas que Israel deveria fazer a sua parte, destruir os ídolos, romper as alianças, manter distância do paganismo. Deus não os escolheu por serem numerosos, mas por amor e fidelidade à promessa feita lá em Abraão. Eles eram um povo santo, separado, por isso deveriam viver como santos e separados. Olha só, essa passagem, então, eles formam o pano de fundo espiritual e moral da entrada de Israel em Canaã. A conquista não era uma guerra comum, mas um ato de fidelidade à aliança do Senhor. Conquistar a terra era um ato deles permanecerem fiel àquilo que Deus tinha prometido para eles. Deus, então, se comprometeu a estar com eles e lutar por eles, mas esperava o quê? Obediência, pureza e confiança exclusiva nele, na palavra dele, certo? E agora, vemos tudo isso, a gente entra no livro de Juízes. É todo esse panorama que a gente teve e que a gente vai entrar agora no livro de Juízes. Ou seja, o povo está na Terra Prometida, e qual foi a primeira coisa que a gente viu ali na introdução do livro? Juízes 1, 11, mostra que as tribos falharam em completar a conquista de Canaã. O que eles fazem? Eles toleram a presença de povos cananeus e as suas práticas idólatras, o que se torna tropeço, como Deus já havia avisado eles. Ou você expulsa esse povo, ou vocês vão tropeçar. E aí eles não expulsaram os cananeus, e eles viveram ali. Essa desobediência, então, acarreta o quê? Na consequência. Toda vez que a gente não ouve a palavra de Deus, aquilo que ele falou, e nós temos a liberdade, eles nos dão a liberdade de escolha, toda vez que a gente não vive pela palavra dele, a gente falha, o que acontece? A gente se estrupica, a gente se estrumbica. Por quê? A palavra de Deus, que é o que nos guia, foi liberada sobre eles. E eles não cumpriram a palavra de quem? De Deus. Eles deixaram o povo ali ainda. E o povo permanece ali com suas práticas idólatras, e eles não conseguem viver e tirar o povo da terra. E aí cai nesse ciclo de levanta e cai, levanta e cai. E aí que surge, então, que aparecem os juízes. Toda vez que aparecem os juízes, são personagens que foram utilizados, que Deus levantou para libertar o povo que tinha caído. Certo? Então, vamos lá. Outra parte do livro de Juízes, então, é esse ciclo dos juízes, certo? Eles mostram alguns juízes, como eles: Otaniel, Eude, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefete, Isban, Elon e mais alguns outros. Essa parte, então, ela é repetida pelo quê? Pelo ciclo repetitivo de pecado, opressão e clamor. Ou seja, o povo peca, o povo cai, fica oprimido, o povo clama por Deus, porque reconhece que pecou, e ocorre a libertação deles, certo? Israel, ele se desvia do Senhor, Deus entrega ao povo e aos opressores, porque eles quebram a aliança. O que acontece? Israel clama a Deus de novo,
O arrependimento. Deus levanta um juiz, certo? Para fazer a libertação do povo. Há um período de paz, mas esse período acaba e o ciclo recomeça, certo? Olha só. E depois, a última parte final de Juízes, ele apresenta a decadência moral de Israel. Então, a situação política e social de Juízes, né? Israel não era ainda uma nação unida. Lembra, a gente está vivendo o tempo antes da monarquia de Israel. As 12 tribos estão espalhadas, dispersas. Apesar delas se conversarem, elas não são um povo só. Nada mais era do que uma confederação, uma união frouxa das tribos, que por vezes elas se cooperavam entre si, mas muitas vezes agiam de forma isolada. Não tinham uma identidade de povo. O povo estava perdido, porque eles não tinham uma referência de líder. Por isso que é importante a gente ter um referencial na nossa vida. E qual que é o nosso referencial? Cristo. Porque toda vez que o povo perde o referencial, tanto no Antigo quanto no Novo, o que acontece? Quem andou sobre as águas? Quem andou sobre as águas? Pedro. Enquanto Pedro olhava para Jesus e estava na palavra dele, o que ele fez? Ele andou sobre as águas. A partir do momento que Pedro faz o quê? Olha para a situação e olha para o mar revolto, o que acontece? Se estrumbica. Tipo, afunda. Isso é tão atual na nossa vida. Toda vez que eu olho para a situação, o que eu faço? Meu Deus, me ajuda, Senhor, eu estou perdido, estou lascado, estou roubado, o que eu faço? Para onde que eu vou? Eu me apego à situação, a minha alma, que é a essência carnal do homem, grita e eu me perco. Mas, toda vez que nós nos apegamos à palavra de Deus, o que acontece? A palavra de Deus, ela é o que para a nossa alma? Ela é o refrigério. Microfone. Olha só, por isso que acontece aquilo que nós falamos lá em casa. Às vezes, ao chegar perto de qualquer irmão, a gente pergunta o quê? Tudo bem? Lá em casa nós rimos muito, porque, gente, é muito engraçado. Chega perto do irmão, você fala, tudo bem? O irmão fala, que luta. Daí o Renan e o Natan lá em casa falam, gente, parece que o irmão vive no ringue, né? Não sai do ringue. O irmão vive lutando. A gente só sabe falar que está em luta. Eu falo, meu Deus, o irmão não sabe falar, será outra palavra? Já parou para observar isso nas pessoas? Tudo bem? Que luta. Ai, meu Deus, que luta. Meu Deus. O Neto começou a falar lá em casa, começamos a dar risada. Eu falei, como é sério isso, né? Tudo bem? Né? Tá tudo bem? A gente não, que luta. Eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo almática. Eu estou fazendo o quê? Respondendo conforme os meus olhos carnais estão olhando. Não tem nada de fé. Ai, Marli, então a gente tem que ignorar e falar que está tudo bem? Não, a gente não tem que ignorar. Mas a Márcia falou uma palavra-chave ali. As coisas têm que fazer o quê? Tem que passar por nós. Ninguém aqui está livre de passar por lutas, situações difíceis. Ninguém está livre. Mas tem que fazer o quê? Passar por nós. Jesus, ele passou. Se você pegar o Novo Testamento e você ver a história de Jesus, gente, mas com detalhes, você vai se encantar com ele. Não é porque ele era Jesus, é pelo ser humano que ele foi. Como ele se posicionou e como ele viveu debaixo de uma palavra a qual ele recebeu. E ele se posicionou diante disso. Isso não impediu que ele vivesse coisas terríveis que ele viveu no ministério dele. Eu tenho certeza que Jesus passou por situação que você não passa nem perto. Nem eu. Mas fez o quê? Passou por ele. Isso é muito importante. As coisas vão vir, mas tem que passar por nós. O que é que tem que ficar em nós? A palavra de Deus. Por isso que lendo esse livro de Juízes, você vai descobrir o quão importante você ouvir a palavra, escutar a palavra e viver a palavra. Aí as coisas vão vir, mas vão passar.
como eu passei esse processo agora com a mamãe, e a Marli falando de luta, tudo foi uma luta, realmente. Só que existe várias maneiras de pensar. Esperança do verbo esperar e esperança do verbo esperançar, né? Então, estava no hospital, esperando, sim, em Deus, que Deus poderia reconstituir tudo, mas já sabia que estava debilitada, né, tudo. O que aconteceu com essa luta, que a Marli falou? Era a Bíblia, né? Eu estava na oficina, com mãe, fralda, tudo aquele rolo, tira para cá. Não, Deus me levou para o hospital, eu podia aproveitar esse momento de luta para me aprimorar na palavra, para ter... Então, é isso que a Marli falou sobre a luta. Luta nós temos, mas eu acho que no meio desse esperançar, utilizar, né, esse momento de luta para edificação, para ter um pouco de paz, né? Então, é um momento difícil de luta no hospital? É, mas também é um momento de férias para o mecânico que estava estafado. Correto? Desculpa Não é dar verdade? risada. Mas a gente tem que olhar com outros olhos, ué. Sim. É um momento lá, um quarto paliativo, eu já tinha esperança totalmente em Deus, da minha mãe para o céu. Eu falei, vamos aproveitar isso aqui para descansar o corpo na cadeira, né? Teve 4 aceitações de Jesus naquele quarto, né? Que não conheciam, eu orei para pessoas, católicos, espíritas, né? E muita oração de entrega mesmo. Então, um momento de crescimento para mim, espiritualmente, né? Então, essa luta realmente tem, né? Mas eu acho que sempre é o que você acabou de falar. É olhar com outros olhos. Parafraseando meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Mas parafraseando uma palavra muito, que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Mas é o famoso fazer do limão o quê? Uma limonada. O crente, ele é especialista de fazer do limão uma limonada. Você pode chupar o limão e falar, nossa, que coisa amarga. Mas você pode pegar o limão, espremer o limão, fazer uma boa limonada e tem mais, abençoar a vida de alguém. Tudo é a forma que nós lidamos, tudo é a forma que nós vemos. Quando nós estamos na palavra, o limão vira uma limonada. E para quem gosta de açúcar, você taca açúcar ainda fica bem mais fácil, não é? Aí você sai do ringue. Esse é o sair do ringue. Não fica lá deixando você tomar paulada o tempo inteiro. Para! Cristo venceu. Se Ele venceu, você já venceu também. Amém? Se alguém te perguntar, está tudo bem? Estou na luta, mas já estou na vitória. Deus já me deu a vitória, e é assim que a gente avança, e é assim que a gente cresce. Amém? Olha só então, a gente tem aí alguns juízes, certo? Israel, então, enfrentava a constante opressão dos povos vizinhos. Lembra, eles entraram na terra prometida, mas não fizeram o que com o povo? Não colocou para correr, tá? Os povos cananeus, os midianitas, filisteus, moabitas, amonitas, e cada juiz foi levantado por Deus em resposta a uma dessas ameaças. Por exemplo, Gideão, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Gideão contra os midianitas, que está lá em Juízes 6, capítulo 6 e capítulo 8. Temos Débora contra os cananeus, Juízes 4 e 5. Jefete contra os amonitas, Juízes 10 e 12. Sansão também foi um juiz, certo? Contra os filisteus, Juízes 13 e 16. O povo de Israel, ele convivia então com os cananeus, mas ao invés de influenciá-los com a fé no Deus de Israel, o que acontece com eles? Eles foram influenciados. Não tiveram um pulso firme para viver na palavra que Deus tinha liberado lá sobre Abraão, certo? O que acontece? Eles cultuam a Baal e a Aserá, que era uma deusa da fertilidade, e se tornou comum entre os israelitas. Eles conviviam tanto que se torna algo comum para o povo de Deus. Deu para entender? Eles conviviam tanto com esse povo que a adoração a Baal e essa deusa da fertilidade, Aserá, se torna algo comum. Nossa, o povo se perdeu ou não? Pode falar, microfone. É uma coisa que eu falo com as meninas, né? Muitas coisas hoje em dia têm se tornado comum para o povo. E eu falo para elas, isso não pode ser comum para nós, porque não é natural do povo de Deus, não é natural de uma pessoa pertencente ao Jesus.
muitas práticas que as pessoas têm feito e visto, a gente tem que respeitar as pessoas. Mas não é comum, isso não é de Deus. Então, a gente tem que prestar muita atenção. E, hoje em dia, eu trabalho, né, a gente que trabalha com muitas pessoas, né, não só eu, a gente vê as pessoas fazendo algumas práticas que colocam Deus em segundo lugar, né? Porque o universo vai me trazer isso. O universo não é Deus. Tudo é Deus. Sim. O princípio é Deus, né? A nossa essência é Deus. E a gente não pode deixar essas coisas comuns entrar na nossa vida. E se tornar hábito, né? Lembra que a gente já falou pelo terceiro domingo consecutivo? O que mata o homem? Qual é o maior inimigo do homem? É a falta do quê? A falta do conhecimento. A Bíblia fala, a gente perece pela falta de conhecimento. Você não sabe quem você é, o que você ouvir, você vai levar. Você vai acreditar. Microfone. Muita gente fala, eu não entendo a Bíblia. Eu falei, mas começa a ler, gente. Começa a ler que você vai entender. Você não vai entender no primeiro, vai ler Juízes, por exemplo, no começo. Converteu agora, vai ler. Não, você vai ler Juízes 1, o tanto de povo que tem ali. E aí ele vai mencionando o nome de cada tribo ali. Vou dar um exemplo. Ó, para e pensa, você acabou de se converter, aí você vai abrir tua Bíblia lá em Juízes. Aí você caiu lá em Juízes 1:5, diz assim: e foi lá que encontraram, já começa, Adonim Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e fariseus. Adonim Bezeque fugiu, mas para eles o perseguiram e o prenderam além de... E aí começa. Aí ele vai indo, aí ele vai trazendo filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou, por isso Caleb, filho de... Se você lê só isso daqui, você não entende. Agora, quando a gente para estudar, agora a gente lê com outros olhos. Quando a gente conhece, a gente sabe que isso daqui é o povo que entrou na terra e não expulsaram os povos que ali viviam. E a gente está estudando a consequência disso. Para o novo convertido, é difícil. Eu cometi esse erro quando eu me converti. Fui começar a ler a Bíblia. Vou começar começar do começo, né? Aí começou, fulano, filho de Beltrano. Eu falei, para que eu vou estudar isso, gente? Para que esse monte de coisa? Vai estudar a genealogia de Jesus lá em Mateus. Eu não tive essa instrução, né? E eu fui com muita sede ao pote, comecei do começo e não tive uma pessoa para me instruir. Então, vamos começar de João, né? Que é mais fácil para a gente poder entender. E daí, o Espírito Santo vai falando no nosso coração e nos ajudando, né? Então, eu tive esse erro, não tive uma instrução de uma pessoa, porque eu fui com muita sede ao pote. Mas nós aqui na igreja, podemos instruir outras pessoas e começar de uma coisa mais fácil e estar junto com essas pessoas. Amém. Por isso que a palavra de Deus diz o quê? O que de mim que você ouve de Deus, que você fala, você tem que transmitir. Às vezes tem líder de célula que não fala isso. O que tem? Toda célula fala isso. É essencial. Todo líder de célula tinha que saber isso de cor, esse versículo. E os seus liderados também. Porque é muito sério isso. Tudo que você ouve de Deus, tudo que você aprende de Deus, você tem que ensinar o outro. Por isso que o discipulado, ele faz isso. Por isso que Jesus diz, ide e fazeis discípulos. Não está falando para você criar uma coisa. É para você discipular com aquilo que você está sendo discipulado por Ele. Quando você é discipulado por Jesus, você vai discipular o próximo. Não é peso discipular alguém. Porque você está sendo discipulado por alguém. Por quem que você está sendo discipulado? Por Jesus. Então, é algo assim que é tremendo, poderosíssimo. Quando eu aprendo, eu ensino. Agora, tem gente que quer fazer o contrário. Ele quer fazer o quê? Ele quer só fazer o quê? Cobrar, mostrar, viver, prática, juiz, julgamento. Cuidado com a mesa, cuidado. Irmãos, em nome de Jesus, nós somos um povo maduro. Nós somos um povo maduro. Nós temos que começar a ouvir, falar e ensinar as pessoas. Então, tudo que eu ouço tem um poder. Olha, você quer ver algo poderoso aqui? Vai no médico. Eu fico, gente, louco com esse povo. Vai para o médico, pega um laudo do médico.
Gente, eu tenho isso daqui. Quando a palavra de Deus, que é soberana, poderosa, tem poder de mudar, diz que você já venceu em Jesus Cristo. Mas você pega aquilo que um ser humano falou, que está sujeito ao erro, e veste aquela camisa. Eu não estou falando que é errado ao médico, não estou falando que você não tem que ouvir o médico, que você não tem que tomar medicação. Você tem que fazer tudo isso. Mas você tem que se alimentar da palavra de Deus. Porque você conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que em Jesus nós somos o quê? Mais do que vencedores. Em quem? Em Jesus. E foi bem nesse povo aqui que eles se perdem por causa disso. Por isso que eles se perdem. Eles tinham tido uma experiência lá com Deus vivo. Mas eles fazem o quê? Eles se perdem. E é isso que nós não podemos fazer. Nos perder. Diante desse mundo que nós estamos vivendo. Nós não podemos nos perder. Não podemos. Não é talvez. Não há possibilidade para nós. Nós não podemos. Porque nós sabemos quem nós somos em Cristo. Então não tem como nos perder. Ai, fulano se perdeu. Ele não sabia quem ele era em Cristo. Ai, você está julgando? Não. Não estou julgando. É o que ele está vivendo. Então nós vamos ver nessa história de hoje o quão poderoso é isso. Então, irmãos, em nome de Jesus, você que está na escola dominical, você que está envolvido em uma célula, começa a falar aquilo que você está vivendo lá dentro. Começa a anunciar aquilo que você está vivendo. E se você ainda não está numa célula, ainda não está no discipulado, a igreja está cheia de atividade que você pode vir. Quinta tarde, sexta noite, durante a semana em célula. Não é possível que você não pode pegar uma hora do seu tempo e investir em você. Porque isso é investimento próprio. Você faz em você, não é o outro que faz. É você que faz. Então, pensa nisso. Ao ler essa parábola aqui, que vai fazer você cair o cabelo igual está caindo o meu, nós vamos entender muitas coisas. O porquê que foi necessário essas figuras que nós vamos ler. Amém? Então, vamos começar a entrar na parábola de hoje. Dá aí mais uma introdução. Abram lá em Juízes 6:1. Lembra que eu falei que a gente ia conversar sobre Gideão? Gideão era corajoso? Gideão era um abençoado por Deus, amém. Gideão tinha medo? Vixe. Ele, olha, mas Deus é tão soberano e não vê a situação do homem, Deus olha de outra forma, a gente vai ver isso. Vamos lá, Juízes 6:1 começa assim. De novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Meu Deus, o povo que era o povo de Deus, escolhido por ele, estava onde? Literalmente no buraco. Estava na caverna, na montanha e fez para eles fortaleza. Pode falar. Microfone, por gentileza. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Eu vou ler uma passagem, um verso aqui de 2 Crônicas, o verso 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém. Eu só quero dizer, irmãos, que na escola bíblica a gente pode, a cada momento da nossa vida, aprendermos mais. Amém. Se plantarmos uma má semente, vamos colher um fruto mau. Isso não resta dúvida. Nós temos que obedecer sempre, em primeiro lugar, às ordens do Senhor nosso Deus. Desviando-se de ídolos, desviando de todas as coisas que nos é contrária à palavra do Senhor. Sair de um lugar, irmãos, que professa muita idolatria.
estive lá por 5 anos, estudei um pouquinho. Mas, se nós fizermos menção e glorificarmos e rendermos graças ao Senhor nosso Deus, a vitória é certa no nome santo de Jesus. E é justamente isso que o povo faz no livro de Juízes. Eles erram, eles caem, o que eles fazem? Clamam a Deus. E o que Deus faz? Levanta um novo juiz. Continuando, versículo 3. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam a plantação ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo o seu gado e as suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, versículo 8, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos dos seus opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Contudo, vocês não me deram ouvidos. Foi nesse cenário, então, que Deus chamou Gideão. Gideão era da tribo de Manassés, para libertar o povo. Gideão, no hebraico, quer dizer lenhador ou guerreiro. Mas a gente vai ver que o anjo encontra Gideão aonde? Versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho da Ofra, que pertencia a Bies-Ritá Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo em um tanque de prensar uvas. Para fazer o quê? O nome dele era Guerreiro. E ele estava enfiado aonde? Num lagar que é para pisar a uva, ele estava colhendo trigo. Ele estava com o quê? Medo. Muito medo. Porque a gente leu aqui do 1 ao 6, o que os midianitas faziam com o povo, com a terra? Devastava. Foram comparados ao quê? Gafanhotos. Quando o gafanhoto cai numa plantação, o que sobra? Só o talo. E olha lá, né? Nem o talo. Olha só. O Gideão aparece, então, pela primeira vez malhando trigo no lagar, ou seja, escondido, tentando proteger o pouco que havia da colheita. Isso mostra o nível de medo e opressão que Israel vivia sobre os medianitas. Então, o anjo lhe aparece e diz, versículo 12, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você? A minha versão diz: poderoso guerreiro. E o homem estava lá sentado, colhendo, escondido. Era essa a visão que Deus tinha de Gideão? Quando Deus entrou na nossa vida, a gente estava como? E ainda Deus chama a gente de filho, amado, em quem me comprazo. Gideão foi chamado da mesma forma, como poderoso guerreiro, o homem que estava enfiado nas cavernas, escondido, com medo. Gideão, então, responde, com dúvida: se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Olha só, Gideão tem algo muito incrível que é o quê? Um coração sincero. O anjo chama ele de poderoso guerreiro. E logo em seguida Gideão responde: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso?
Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Daí, versículo 14 diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? É para você confiar no teu medo? Quem que está falando de novo? A palavra de quem? Não sou eu quem está enviando? Olha só que interessante. Ele tem um coração sincero, ferido e desconfiado, porque ele estava numa situação muito complicada. Que precisa de quê? De uma reafirmação. Mesmo assim, Deus o escolhe. Não porque ele era o mais forte, mas porque o Senhor vê potencial onde o homem vê limitação. Amém? O Senhor vê além. Deus vai ver sempre além. Deus não vai olhar para mim ou para a tua limitação, jamais. Deus vai ver além, na capacidade que Ele vai te dar. Olha só, a expressão usada pelo anjo no grego, aqui na minha tradução é poderoso guerreiro, mas no original quer dizer Ribor Rashi, que quer dizer valente herói, homem poderoso de força ou valor. Deus chama pelo que ele sabia que Gideão se tornaria, não pelo que ele sentia ser. Deus chama Gideão, pois ele sabia do que Gideão se tornaria, não pelo que Gideão sentia, certo? Gideão faz o que então com Deus? Prova. Ele era tão inseguro, tinha tanto medo, ele queria ter tanta certeza, parece Tomé, né, que precisa crer para ver. O que ele faz com Deus? Prova. Ele testa ao Senhor. Então, o Gideão pede alguns sinais para Deus, certo? Um dos sinais mais conhecidos está lá em Juízes 6, 36. Juízes 6, no mesmo lugar, 36. Gideão com dúvida, né, diz assim. Gideão diz a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, porém, uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã, que chegou a fazer o quê? Encher uma tigela com a água do orvalho. Então, Gideão disse outra vez a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixe-me fazer mais um pedido. Ele tinha medo, mas ele era corajoso, fala sério. Pô, Deus te chama, Deus fala que é Ele que está te chamando. Aí você fala, tá, beleza, mas deixa eu ver um negócio. Vamos ter certeza mesmo? Vou pôr um pouquinho de lã aqui, se molhar só a lã, eu sei que tu és comigo. Ele acorda, pega a lã e faz o quê? Espreme, enche um jarro de água. Aí Gideão com medo faz o quê de novo? Não briga comigo, Deus. Não acaba comigo, não, mas vamos fazer só mais um teste? Pode falar. Deixa eu ver. A pessoa, quando não tem conhecimento, não estudou, não sabe do que é essa história, faz o quê? Faz as mesmas coisas que Gideão fez. Vou botar Deus à prova, vou testar Deus, vou pôr lá um negócio, eu vou seguir pelos canais. Não está vendo que isso é um relacionamento, uma história de um homem que é medroso, que ele não confia em Deus e não confia nele mesmo, não sabe quem ele é, não tem identidade própria, não sabe. É tão triste, porque quando nós não conhecemos isso, nós fazemos isso com Deus, num relacionamento superficial, um relacionamento de medo. Não vou fazer porque Deus vai pesar a mão. Gente, como é triste o povo que fica lá na antiga aliança preso. Até a oração deles é duro de ouvir.
Deus, pesa a tua mão nessa geração. Gente, como é triste você não conhecer. Por isso que o nosso maior inimigo é a falta de conhecimento, a falta de sabedoria. Como é triste isso. Vendo uma vez eu já fiz um discipulado sobre esse, uma Terezinha, que é um bom discipulado, sobre só essa história de Gideão. Isso daí, gente, dá um monte de cura interior, tá? Resolve coisa, como diz Carlinha Delaim, que psicólogo não resolve, uma boa conversa de 1 hora resolve. Quando você sabe a história, quando você sabe quem você é, para que você foi chamado, e aquele que te chamou, você não vive na zona de medo, de insegurança, de incerteza, mas você anda com toda a certeza naquele que te chamou. Amém? Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Olha, eu vou andar um pouco na contramão agora, tá? Pode andar. Vou discordar aí de algumas pessoas que estão pichando o meu querido Gideão. Mas eu não terminei de contar a história, mas Tá. continua, vai. Seguinte, olha para a situação que ele se encontra. Todas as nações estrangeiras ao redor atacando, roubando e outra coisa, levando os filhos dele como escravo. Suponhamos que os filhos de Gideão foram levados. A Bíblia não diz, mas suponhamos que era o que as nações estrangeiras faziam com o povo de Deus. Vocês viram aqui quantas nações que atacava, comia toda a comida, levava as riquezas. A situação do povo de Israel estava paupérrima. Então, eles se mudaram para a caverna, entravam em buracos, mas surgiu um homem tão corajoso que saiu da caverna e foi malhar o trigo aonde deu. No lugar de malhar trigo, tinha inimigo cercando. Então, o que ele fez? Ele foi malhar o trigo no lugar de prensar as uvas. Era uma estratégia de escapar do inimigo. Era uma maneira de levar pão para os filhos. Era uma maneira de levar trigo para os pais, para os vizinhos. Então, ele foi... Todo mundo diz que ele era medroso, mas... se eu estivesse na minha casa e eu soubesse que na minha terra tinha todas essas nações tão más, eu acho que eu também ia ficar na caverna. Mas ele saiu e foi batalhar, um batalhador. Deus olhou Gideão do jeito certo e nós olhamos Gideão do jeito errado. Você ficaria na caverna? E eu não terminei de contar a história, mas eu concordo com a senhora. Não, mas então levanta a moral. Calma, eu não terminei de contar a história. Levanta Mãe, a moral deixa eu falar. Eu vou terminar de falar. Gideão. Dona Terezinha, eu vou chegar na parte boa. Calma, sabe por que eu estou pintando esse cenário? Antes de confiar no Senhor, tinha que chorar. Quando Gideão confia no Senhor... Olha o que acontece. Vamos levantar a moral desse homem. Olha só. Gideão, ele vence os medianitas. E com quantos homens? 300. O exército dos medianitas era gigantesco. 32 mil homens, dizem alguns estudos. Mas Gideão, por confiar no Senhor e crer na palavra que o anjo liberou sobre ele, isso serve para nós, quando nós abrimos mão do medo, quando Gideão abre mão do medo, o que acontece? Vence. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Ele vence. Não vai falar agora mais que a gente tem que dar seguimento. Espera um pouquinho. Gideão vence 32 mil homens com apenas 300 homens. Olha só, isso revela o coração de Deus. A vitória não é pela força humana, mas pela dependência do Senhor.
Gideão reúne esses 300 homens. Deus manda eles ficar ao redor do exército de Midian. Sabe como eles vencem? Tocando trombeta. Trocam-se 300 trombetas. Os 32 mil homens se confundem, ficam desesperados e começam a se matar. E aí o exército de Midian é o quê? Derrotado. De novo a gente vê, mais uma vez, quando a gente se apega na palavra que Deus tem sobre nós, mais uma vez nós vencemos. Quando Gideão se posicionou, venceu. E tem mais. Gideão reinou, teve paz quando Gideão reinou. A vitória foi completa. Gideão era tão sábio, tão temente a Deus, que, olha só, o povo pede para Gideão reinar com eles. Gideão diz assim: não governarei sobre vocês, nem meu filho governará. O Senhor, ele sabia em quem ele estava confiando. O Senhor é quem governará sobre vocês. Olha só, essa resposta de Gideão demonstra um coração que reconhece que a glória pertence a Deus. Gideão se recusa a fundar ali uma dinastia para reinar. No entanto, o Gideão ele constrói uma veste, só que aí o povo se perde de novo. Gideão, então, ele vence, ele confia na palavra do Senhor, ele derrota os medianitas, ele reconhece Cristo, ele crê na palavra que foi liberada sobre a vida dele, é assim que nós vivemos, só que o povo se perde. Gideão faz uma veste e o povo começa a adorar a veste. E aí o povo cai de novo, certo? E aí a gente vai entrar na parábola de hoje. Faltando 10 minutos para acabar. O que você quer falar? Fala. Eu quero falar o seguinte, nós tínhamos que fazer aqui um fórum dos favores contra os Gideões aqui. Porque quem era Gideão, gente? Não é porque a situação está difícil que você muda de lado. Ele tinha uma promessa, ele tinha uma palavra verdadeira sobre a vida dele. Deus tinha dito para ele. E quando a dona Terezinha fala defender o Gideão, meu Deus, eu amo. Mas esse cara, esse ser, ele se permite a ser o quê? Transformado pela palavra que ele ouve. Por isso que ele vence. Mas logo em seguida, o que acontece de novo? O povo cai de novo. Por que o povo cai de novo? Porque quando você vai ler, estudar profundamente a história dele, por que o povo cai de novo? Porque muitos ali não entraram no processo do nascer de novo. Irmãos e irmãs, todos vocês creem que o novo nascimento é instantâneo? Você recebe Jesus, pede para o teu nome estar escrito no livro da vida, é instantâneo, não é? Agora, a santificação é o quê? Um processo. Isso é muito sério. Você precisa nascer de novo, leva uma pessoa a orar, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, pronto. Espontâneo, instantâneo, mas a santificação é um processo. Gideão, ele vai passar por esse processo. Mas e o povo que está com ele? Como que acontece? Logo em seguida ele faz o quê? Ele cria um segundo caminho ali para o povo. Ele cria uma vestimenta, o povo começa a fazer o quê? Adora a túnica. Por causa de quê? Tira os olhos de quem de novo? Então, por isso que eu brinquei com a dona Terezinha. Porque realmente a história desse homem mexe com a gente. Porque ele vence, ele consegue vencer um exército terrível. Ele vence. Mas logo, pouquinho mais adiante, acontece de novo. Isso nos mostra que a nossa raiz em Cristo tem que ser profundas. Muito profundas. Gideão vence e tem que ter um período de paz de 40 anos ali com o povo. O povo vive em paz. Ele venceu. Enquanto eles andavam na palavra, houve paz com o povo, certo? Gideão teve o quê? Muitos filhos. Acredita-se não, a palavra fala em quantos filhos, dona Terezinha? É gente, né? E esposas e concubinas ainda.
O que E você teve quer que um eu deles, fale? e teve um filho deles, nascido em Siquém, que era Abimeleque, cujo nome significa meu pai é rei. Só que esse nome já revela uma ambição que não é compartilhada pelo próprio Gideão. Algo que profundamente importante que vai acontecer aqui. Então, o Gideão tem vários filhos. Os filhos de Gideão são massacrados. E aí, Abimeleque faz o quê? Ele usurpa o poder de Siquém. E aí a gente vai entrar na parábola de hoje. Juízes 9, a partir do versículo 7. Diz assim: Quando Jotoão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: Ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: Seja o nosso rei. A oliveira respondeu: Deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta a honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: Venha e reine sobre nós. A figueira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar o meu fruto tão saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: Venha e reina sobre nós. A videira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: Venham e reina sobre nós. O espinheiro disse às árvores: Se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham, abrigam-se à minha sombra. Do contrário, que saia fogo do espinheiro e consuma o cedro do Líbano. E a gente para aqui. Tudo bem até aqui? Estamos em paz com o Gideão, Dona Terezinha? Aham, Está tudo certo, né? tá tudo certo. Aham. A gente vai, semana que vem, então, mais uma vez, me iludi. Achei que eu fosse conseguir terminar hoje, mas semana que vem a gente dá seguimento. Não vai ter convidado especial semana que vem. E a gente vai estudar e entender um pouquinho mais sobre essa parábola. A gente entendeu já todo o pano de fundo aqui dessa história. E a gente vai ver e estudar um pouco o que cada árvore vai representar, o que é a oliveira, a videira, a figueira e o espinheiro, e o que isso traz também para nós nos dias de hoje. Amém? Se você puder, ler na tua casa, lê todo o capítulo, lê também o livro, você vai se impressionar, é muito interessante, ainda mais agora que você está com a tua visão um pouco mais esclarecida. Amém? Amém. Se coloque de pé, por gentileza. Dona Terezinha, aproveitar que a senhora está com o microfone, a senhora ora para encerrar, por gentileza. Senhor Deus e poderoso Pai, Pai querido, Pai amado, que coisa maravilhosa que é estudar, ouvir, ler a Tua palavra. Nosso coração fica aquecido, ele fica animado, a gente sente uma alegria de pertencer ao Teu reino. Que coisa boa, Senhor, foi quando o Senhor veio ao nosso encontro e nos recebeu como filhos e nos deu a Sua palavra como alimentação para a nossa vida. Obrigado por esta aula tão maravilhosa, Pai. Continua usando a vida do Natan, a vida da Marli, para ministrar sobre a nossa vida, Senhor. Muito obrigada, e que domingo que vem a gente já traga no nosso coração essa parábola, lida várias vezes, para quando o Natan começar a falar, a gente já saber do que ele está falando e alicerçar essa palavra no nosso coração. Livra-nos de todo mal. O mal maior, Senhor, o mal maior é a gente cair no desânimo e não ler a Tua palavra, porque o Teu povo perece porque lhe falta o conhecimento, mas nós não pereceremos, porque nós vamos ler,
nós vamos entender, Senhor. É no teu nome que nós te agradecemos por esse momento de aula tão importante. É difícil, às vezes, o que está sendo trazido, mas nós não podemos ficar tomando mingau a vida inteira. Nós precisamos de comer uma comida forte, para a gente ser forte e ser guerreiro como Gideão. Amém, meu Deus. Glórias ao teu nome e aleluia, Senhor amado. Vá em Deus paz e que o Todo-Poderoso. Senhor te acompanhe e continue te acompanhando nesse dia. Amém?